Nosso resumo audiobook de hoje vai te levar a reflexões profundas e surpreendentes sobre clareza mental, foco e controle interno, a partir do livro Organize Sua Mente, de S.J. Scott Barry e Davenport. Caso você queira aproveitar ainda mais o conteúdo dessa obra maravilhosa, vou deixar o link do livro físico completo para você no comentário fixado. Agora prepare o cafezinho, ajuste o volume e respire fundo, porque nosso resumo já vai começar. Eu resumo. Audiobook de hoje, Organize Sua Mente, de S.J. Scott Barry e Davenport. Você já sentiu como se a sua mente estivesse sempre ligada no máximo, mesmo quando você só queria um pouco de silêncio? Como se houvesse um barulho constante dentro da sua cabeça. Pensamentos se atropelando. Ideias incompletas. Preocupações que aparecem do nada. Uma sensação estranha de que sempre existe algo que você esqueceu de fazer. E o pior. Mesmo quando você tenta descansar, a mente continua trabalhando. Se isso soa familiar, saiba de uma coisa importante logo de início. Isso não significa que você é fraco, desorganizado ou incapaz. Significa apenas que sua mente está sobrecarregada. E é exatamente sobre isso que este livro começa falando. Vivemos em uma era em que ser ocupado virou sinônimo de valor. Quanto mais tarefas, mais compromissos, mais notificações. Mais importante a pessoa parece ser. Mas ninguém nos ensinou a lidar com o custo invisível disso tudo. O custo mental. A mente humana não foi feita para carregar dezenas de pendências ao mesmo tempo. Ela foi feita para pensar, decidir e criar, não para funcionar como um depósito de lembranças, cobranças e medos. E quando ela é usada da forma errada, ela cobra o preço. Cansaço mental. Ansiedade sem motivo claro. Falta de foco. Procrastinação. Irritação constante. Talvez você já tenha sentido tudo isso sem entender exatamente o porquê. Mas fique comigo. Mais à frente, tudo isso vai começar a se encaixar. Logo no início do livro, os autores trazem uma ideia simples, mas libertadora. O problema não é a sua mente. É a falta de um sistema. A maioria das pessoas vive confiando apenas na memória. Tentando lembrar de tudo. Segurando tudo na cabeça. E isso cria uma pressão silenciosa. Cada tarefa não anotada vira um peso mental. Cada decisão adiada vira um ruído interno. Cada preocupação sem nome vira ansiedade. A mente começa a funcionar como um navegador de internet com dezenas de abas abertas. E quanto mais abas, mais lento tudo fica. Você até tenta se concentrar, mas algo sempre puxa sua atenção. Você começa uma coisa e já pensa em outra. Você senta para descansar e lembra de algo pendente. E então vem a culpa. Culpa por não produzir o suficiente. Culpa por não dar conta. Culpa por se sentir cansado ou sem motivo. Mas o motivo existe. E ele é bem claro, de excesso mental. Organizar a mente, segundo o livro, não é se tornar mais rígido. É se tornar mais leve. É tirar de dentro da cabeça aquilo que não precisa estar lá o tempo todo. E aqui entra o primeiro grande pilar da organização mental. Clareza externa gera calma interna. Quando você coloca para fora o que está solto dentro da mente, algo muda. Escrever pensamentos. Anotar tarefas. Registrar ideias. Dar nome às preocupações. Tudo isso cria espaço. A mente respira. Você para de tentar lembrar. E começa a confiar. Confiar que existe um lugar seguro onde as coisas estão organizadas. E isso reduz drasticamente o estresse. Se esse ponto já está fazendo sentido para você, se inscrever no canal é a melhor forma de continuar recebendo reflexões como essa, que ajudam a organizar não só a mente, mas a vida como um todo. O livro deixa claro algo que quase ninguém percebe. Pensar demais não é pensar melhor. Pensar sem estrutura vira ruminação. E ruminação não resolve problemas, se ela os amplia. A mente começa a repetir os mesmos cenários. Os mesmos medos. As mesmas dúvidas. E quanto mais você pensa, menos age.
Organizar a mente é criar limites para o pensamento. É decidir quando pensar em algo e quando soltar. É por isso que os autores defendem a ideia de momentos específicos para planejamento e reflexão. Quando você pensa o tempo todo, sua mente nunca descansa. Quando você escolhe quando pensar, você recupera o controle. Isso vai fazer ainda mais sentido daqui a pouco. Outro ponto essencial que o livro traz logo no começo é a diferença entre ocupação e intencionalidade. Estar ocupado não significa estar no caminho certo. Significa apenas que você está fazendo coisas. Mas coisas demais, sem direção, geram esgotamento. A mente organizada sabe por que faz o que faz. Ela não reage a tudo. Ela escolhe. E escolher exige clareza. Por isso, os autores falam da importância de definir prioridades reais, não aquelas que parecem urgentes, mas aquelas que realmente importam. Quando tudo é prioridade, nada é prioridade. E a mente entra em colapso. Talvez você esteja tentando dar conta de tudo, quando, na verdade, precisaria apenas escolher melhor. Guarde isso. Vamos aprofundar muito mais nesse ponto nas próximas partes. A desorganização mental também afeta algo muito importante, a energia emocional. Quando sua mente está cheia, qualquer pequeno problema parece enorme. Qualquer imprevisto vira uma ameaça. Qualquer crítica pesa mais do que deveria. Não porque você é sensível demais, mas porque já está no limite. Uma mente organizada cria resiliência emocional. Ela não elimina problemas, mas evita que eles se empilhem. E isso muda completamente a forma como você reage à vida. Existe um momento no livro em que os autores falam sobre algo que quase ninguém pratica. Encerramento mental do dia. A maioria das pessoas deita na cama com o dia inteiro rodando na cabeça, revivendo conversas, pensando no que faltou fazer, antecipando o amanhã. E depois se pergunta por que não consegue dormir bem. Uma mente organizada precisa de rituais de fechamento. Assim como você fecha a porta de casa à noite, você precisa fechar o dia dentro da mente. Caso contrário, ele continua aberto, consumindo energia enquanto você tenta descansar. Mas calma. Vamos explorar isso com profundidade mais à frente. Até aqui, talvez você esteja percebendo algo importante. Organizar a mente não é sobre controlar tudo. É sobre parar de tentar controlar tudo ao mesmo tempo. É aceitar que a mente precisa de apoio, de estrutura, de sistemas simples. E essa aceitação já é, por si só, um grande alívio. Se este conteúdo está te ajudando a enxergar sua mente de outra forma, deixe um like. Isso ajuda muito para que mais pessoas encontrem reflexões como essa. Antes de encerrar esta primeira parte, quero te deixar com uma pergunta poderosa. Se a sua mente fosse um ambiente físico, ela estaria organizada para te acolher? Ou tão cheia que mal dá para entrar? Na próxima parte, vamos mergulhar nas ferramentas práticas que o livro propõe para tirar o excesso da mente e transformar confusão em clareza. E eu te prometo, muita coisa vai começar a fazer sentido. Respire fundo. A jornada de organização mental está só começando. Respire fundo. Porque agora começamos a entrar no coração prático da organização mental. Se na primeira parte você percebeu por que sua mente se sente sobrecarregada, agora começa a entender como tirar esse peso de dentro dela. E tudo começa com uma mudança simples, mas profundamente transformadora. Parar de usar a mente como lugar de armazenamento. A maioria das pessoas acredita que lembrar de tudo é sinal de inteligência. Mas, na prática, é o caminho mais rápido para o esgotamento. Cada tarefa não anotada vira um lembrete silencioso. Cada ideia solta vira uma interrupção mental. Cada compromisso futuro vira um alerta constante. A mente não esquece fácil, mas cobra caro por lembrar de tudo ao mesmo tempo. É por isso que os autores defendem algo que parece básico, mas quase ninguém aplica de verdade. Tudo o que chama sua atenção precisa ter um destino claro fora da sua cabeça. E quando eu digo tudo,
É tudo mesmo. Tarefas. Ideias. Preocupações. Planos. Intuições. Até pensamentos aparentemente bobos. Quando algo fica solto, a mente tenta segurá-lo. E quanto mais coisas soltas, mais pesada ela fica. Organizar a mente começa com capturar. Capturar é o ato de respeitar seus próprios pensamentos. Sempre que algo surgir, uma tarefa, uma ideia, uma preocupação, você registra. Sem julgar. Sem decidir na hora. Sem tentar resolver. Apenas tira da mente. Esse simples hábito gera um alívio quase imediato. Porque a mente entende uma coisa muito importante. Não preciso ficar lembrando disso agora. Está salvo. Está seguro. E quando a mente se sente segura, ela relaxa. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas grande parte da ansiedade vem do medo de esquecer. Esquecer algo importante. Perder uma oportunidade. Falhar com alguém. Quando você cria um sistema confiável, esse medo diminui. E isso muda completamente a forma como você vive o dia. Mas capturar não basta. Se você apenas anota tudo e nunca revisa, o sistema vira mais um lugar de bagunça. Por isso, o livro fala da importância da clarificação. Clarificar é transformar pensamentos vagos em ações claras. Por exemplo, preciso resolver aquela situação. Vira. Ligar para tal pessoa amanhã às 10 horas. A mente sofre com a falta de definição. Pensamentos vagos consomem mais energia do que tarefas difíceis. Quando algo está mal definido, a mente tenta resolvê-lo repetidamente. Sem sucesso. E isso gera desgaste. Organizar a mente é perguntar constantemente: o que isso realmente significa? Qual é o próximo passo concreto? Quando você responde essas perguntas, o peso diminui. Porque agora não é mais um problema flutuando. É uma ação clara, com começo, meio e fim. Se esse ponto está fazendo sentido para você, se inscrever no canal é a melhor forma de continuar aprofundando reflexões como essa, que ajudam a transformar confusão em clareza no dia a dia. Outro ponto essencial que o livro destaca é a decisão consciente. Muita gente vive adiando decisões pequenas. E não percebe o impacto disso. Cada decisão adiada fica ocupando espaço mental. Decidir é libertador. Mesmo quando a decisão é simples. Fazer ou não fazer. Aceitar ou recusar. Continuar ou encerrar. Quando você decide, a mente para de gastar energia com possibilidades infinitas. Ela entende. Está resolvido. E pode seguir em frente. Uma mente organizada decide mais rápido. Não porque é impulsiva. Mas porque tem clareza do que importa. Falando em clareza, chegamos a um dos pontos mais importantes do livro. Prioridades reais. A mente não foi feita para trabalhar em 10 frentes ao mesmo tempo. Quando você tenta avançar em tudo, não avança em nada. E isso gera frustração. Os autores explicam que a clareza mental aumenta drasticamente quando você escolhe poucas prioridades por período. Não por egoísmo, mas por inteligência emocional. Quando você sabe exatamente no que focar, o ruído diminui. Você para de se sentir puxado para todos os lados. E algo curioso acontece. A produtividade aumenta. Mesmo fazendo menos coisas. Porque agora sua energia não está fragmentada. Guarde isso. Vamos voltar a esse conceito em um nível ainda mais profundo. A organização mental também exige algo que muita gente evita. Dizer não. Cada ossinho desnecessário vira um peso mental. Compromissos assumidos por culpa. Tarefas aceitas por medo de decepcionar. Responsabilidades que nem eram suas. Tudo isso ocupa espaço na mente. Uma mente organizada respeita limites. Ela entende que não pode abraçar tudo. E isso não é falta de empatia. É maturidade. Quando você se sobrecarrega, não ajuda ninguém de verdade.
Apenas se esgota. E o esgotamento afeta todas as áreas da vida. Relacionamentos. Trabalho. Saúde. Autoestima. Dizer não é um ato de autocuidado mental. Outro aspecto poderoso do livro é a relação entre ambiente e mente. Bagunça externa gera ruído interno. Não porque você é fraco, mas porque o cérebro processa tudo o que vê. Cada objeto fora do lugar é um estímulo. Cada excesso visual é uma interrupção silenciosa. Uma mente organizada busca ambientes funcionais. Não perfeitos. Funcionais. Espaços que ajudam, não atrapalham. O mesmo vale para o ambiente digital. Notificações constantes fragmentam o pensamento. Comparações constantes alimentam a ansiedade. Reduzir estímulos é um presente para a mente. E quanto menos estímulos desnecessários, mais clareza você sente. Isso vai fazer ainda mais sentido daqui a pouco. O livro também nos lembra de algo fundamental. Emoções não resolvidas ocupam espaço mental. Ignorar sentimentos não os elimina. Apenas os empurra para o fundo da mente. E eles continuam lá, consumindo energia. Organizar a mente passa por reconhecer emoções. Nomear o que você sente. Entender o motivo. Aceitar sem julgamento. Quando você reconhece uma emoção, ela perde força. Quando você a ignora, ela cresce. Uma mente organizada não luta contra sentimentos. Ela conversa com eles. E isso gera equilíbrio interno. Se esse conteúdo está te ajudando a se entender melhor, deixe um like. Isso ajuda muito para que mais pessoas encontrem reflexões profundas como essa. Existe ainda um ponto crucial. Rotinas mentais. Rotinas reduzem decisões. Decisões reduzem desgaste. Quando você cria momentos fixos para planejar, revisar e organizar, a mente se sente segura. Ela sabe que haverá um espaço para tudo. E quando a mente confia no processo, ela para de interromper. Rotinas não são rigidez. São liberdade. Liberdade para pensar melhor. Agir com mais intenção. Viver com menos ansiedade. Antes de encerrar esta segunda parte, quero te deixar com uma reflexão importante. Talvez você esteja tentando organizar a vida, quando, na verdade, precisa organizar a mente primeiro. Porque a forma como você pensa determina a forma como você vive. Na próxima parte, vamos entrar em um dos temas mais transformadores do livro. Descanso mental, foco profundo e como parar de viver no modo automático. E eu te prometo, essa parte costuma gerar verdadeiras viradas internas. Respire fundo. Você está fazendo um trabalho importante consigo mesmo. Agora, com tudo o que já foi dito até aqui, existe algo que começa a ficar claro. Organizar a mente não é apenas sobre tarefas, listas ou compromissos. É sobre como você vive dentro da própria cabeça. E nesta parte, entramos em um dos pontos mais profundos e transformadores do livro. O descanso mental e o foco consciente. Por que não adianta organizar pensamentos? Se a mente nunca tem permissão para parar. Vivemos em um estado de alerta constante. Sempre esperando algo. Uma mensagem. Uma cobrança. Uma novidade. E isso cria um problema silencioso. A mente nunca sai do modo de vigilância. Mesmo quando não há perigo real, ela se comporta como se houvesse. O resultado? Dificuldade de relaxar. Sensação de estar sempre atrasado. Cansaço que não passa. E uma inquietação difícil de explicar. Os autores deixam algo muito claro. Uma mente organizada precisa de pausas conscientes. Sem pausa, não há clareza. Sem clareza, não há boas decisões. Aqui entra um conceito essencial. Foco não é forçar atenção, é eliminar distrações. Muita gente acredita que falta força de vontade. Mas, na verdade, falta ambiente mental adequado. Quando a mente está cheia, ela pula de um estímulo para outro.
Não por fraqueza, mas por excesso. Cada notificação quebra o fluxo. Cada interrupção reinicia o pensamento. Cada distração cobra energia. E aos poucos, você vai perdendo a capacidade de se aprofundar em qualquer coisa. Isso afeta o trabalho, os estudos, as relações e até o lazer. Uma mente organizada cria espaços de foco profundo. Momentos em que você faz uma coisa só. Com presença. Com atenção. E isso muda completamente a qualidade da experiência. Se essa reflexão está ressoando com você, se inscrever no canal é uma forma simples de continuar aprofundando esse tipo de conteúdo que ajuda a recuperar foco e clareza no dia a dia. Outro ponto poderoso que o livro aborda é o modo automático. Você já percebeu quantas coisas faz sem perceber? Acorda e pega o celular. Come algo sem sentir o sabor. Responde mensagens sem pensar. Chega ao fim do dia sem lembrar direito como ele passou. Isso acontece quando a mente está sobrecarregada. Ela entra no automático para economizar energia. Mas viver no automático tem um custo alto. Você se desconecta de si mesmo. Organizar a mente é um convite para voltar ao presente. Não para viver em alerta, mas para viver com consciência. Quando você está presente, decisões melhoram. Emoções se regulam. A vida ganha mais sentido. O livro fala também sobre algo que muita gente ignora. O poder do silêncio. Silêncio não é ausência de som. É ausência de estímulo. E hoje, o silêncio virou algo raro. Sempre há algo tocando. Sempre há algo rolando. Sempre há algo chamando sua atenção. Mas o cérebro precisa de silêncio para processar informações. É no silêncio que a mente organiza o que foi vivido. É no silêncio que surgem insights. É no silêncio que emoções se acomodam. Uma mente organizada cria momentos de silêncio intencional. Mesmo que sejam poucos minutos. E esses minutos fazem uma diferença enorme. Outro aspecto essencial é o descanso real. Muita gente acredita que descansar é apenas parar de trabalhar. Mas continua consumindo estímulos. Redes sociais. Vídeos. Notícias. Conversas sem pausa. Isso não descansa a mente. Apenas muda o tipo de cansaço. Descanso mental é reduzir estímulos. É permitir que a mente não precise reagir a nada. E isso é profundamente restaurador. Os autores reforçam que o descanso não é preguiça. É estratégia. Sem descanso, a mente perde eficiência. Com descanso, ela se reorganiza sozinha. Se esse ponto está te ajudando, deixe um like. Isso ajuda o canal a continuar trazendo conteúdos que realmente fazem diferença. O livro também aborda algo muito importante. O excesso de informação. Nem tudo que chega até você merece atenção. Consumir informação sem critério gera confusão. Não gera sabedoria. Uma mente organizada é seletiva. Ela escolhe o que consome. Ela escolhe quando consome. Ela escolhe o quanto consome. Menos informação. Mais compreensão. Mais compreensão. Menos ansiedade. Talvez você esteja tentando aprender demais. Quando, na verdade, precisa aplicar melhor o que já sabe. Outro ponto profundo é a relação entre organização mental e identidade. Quando sua mente está caótica, sua autoimagem sofre. Você começa a se ver como alguém desorganizado, indisciplinado, inconstante. Mas isso não é quem você é. É apenas o estado da sua mente. À medida que você cria clareza, sua percepção sobre si mesmo muda. Você passa a se sentir mais capaz, mais confiante, mais no controle. E isso gera um ciclo positivo. Organização gera clareza. Clareza gera ação. Ação gera confiança. E confiança muda a forma como você se posiciona no mundo. Existe também um ponto essencial sobre encerramento emocional.
Assim como tarefas precisam ser concluídas, experiências emocionais também. Conversas mal resolvidas. Sentimentos engolidos. Expectativas frustradas. Tudo isso fica aberto dentro da mente. E o que fica aberto consome energia. Organizar a mente é aprender a fechar ciclos. Nem sempre com respostas perfeitas, mas com aceitação. Aceitar que algo foi como foi. Que nem tudo dependeu de você. Que seguir em frente é uma escolha. Esse tipo de encerramento traz uma paz profunda. Antes de finalizar esta parte, quero te convidar a uma reflexão importante. Talvez você esteja tentando mudar sua vida de fora para dentro. Mudando rotinas, lugares, pessoas. Mas a mudança mais poderosa acontece de dentro para fora. Quando você organiza a mente, o mundo externo começa a se alinhar. Não porque tudo muda, mas porque você muda a forma de lidar com tudo. Compartilhe este conteúdo com alguém que vive se sentindo mentalmente cansado. Às vezes, essa mensagem é exatamente o que a pessoa precisava ouvir agora. Na próxima parte, vamos entrar em um tema decisivo. Valores, escolhas conscientes e como alinhar mente e vida para viver com mais sentido e menos conflito interno. E acredite, esse é o ponto onde muitas pessoas sentem um verdadeiro clique interno. Respire fundo. Você está avançando. Chegamos agora a um ponto crucial do livro. Um ponto onde tudo começa a se conectar de forma mais profunda. Até aqui, falamos sobre excesso mental, foco, descanso e presença. Mas agora surge uma pergunta silenciosa, que talvez já esteja ecoando dentro de você. Organizar a mente, para quê? Porque não adianta ter clareza, foco e silêncio interno, se você não sabe para onde está indo. É aqui que entram os valores. Os autores deixam algo muito claro. Uma mente só se organiza de verdade quando existe alinhamento interno. Quando aquilo que você faz está conectado com aquilo que você acredita. Quando isso não acontece, surge o conflito. Você até pode ser produtivo, mas se sente vazio. Você até pode estar ocupado, mas sente que está se afastando de si mesmo. E esse conflito consome uma quantidade enorme de energia mental. Valores são como um sistema operacional invisível. Eles guiam decisões, influenciam escolhas, definem limites. O problema é que muita gente nunca parou para olhar para os próprios valores. Vive reagindo a expectativas externas, pressões sociais, comparações constantes. E quando você vive tentando atender a tudo e a todos, sua mente entra em colapso. Uma mente organizada sabe o que é essencial e o que não é. Por isso, os autores sugerem algo simples, mas poderoso. Refletir conscientemente sobre o que realmente importa. Não o que deveria importar, mas o que importa de verdade para você. Essa clareza reduz conflitos internos. E conflitos internos são uma das maiores fontes de desgaste mental. Quando seus valores estão confusos, cada decisão vira um peso. Aceito ou recuso? Continuo ou paro? Invisto nisso ou naquilo? A mente fica presa em dúvidas constantes. Mas quando os valores estão claros, as decisões ficam mais leves. Não necessariamente mais fáceis, mas mais coerentes. E coerência gera paz. Talvez você já tenha vivido isso. Quando faz algo alinhado com quem você é, o cansaço é diferente. Existe esforço, mas não existe culpa. Existe desafio, mas não existe arrependimento. Isso é organização interna. O livro também fala sobre algo fundamental: expectativas irreais. Muita desorganização mental vem de exigir demais de si mesmo. Metas inalcançáveis. Padrões impossíveis. Comparações injustas. Você cobra produtividade constante. Equilíbrio perfeito. Motivação infinita. Mas isso não é humano. Uma mente organizada aceita limites.
Aceita que existem dias bons e dias difíceis. Momentos de energia e momentos de pausa. Quando você aceita sua própria humanidade, a mente relaxa. Porque ela para de lutar contra a realidade. E essa aceitação libera uma enorme quantidade de energia mental. Se esse ponto está fazendo sentido para você, se inscrever no canal é uma forma de continuar recebendo reflexões profundas como essa, que ajudam a viver com mais leveza e menos cobrança. Outro ponto importante é o desapego mental. Nem todo pensamento merece atenção. Nem toda preocupação merece energia. Nem todo medo merece ser alimentado. A mente produz pensamentos o tempo todo. Isso é natural. Mas você não é obrigado a acreditar em todos eles. Uma mente organizada observa pensamentos, sem se fundir a eles. Percebe quando algo é apenas um ruído, uma projeção, uma hipótese negativa sem fundamento real. Esse distanciamento traz liberdade. Você passa a escolher no que focar. E foco consciente é poder. O livro também destaca a importância de encerrar ciclos conscientemente. Muitas pessoas carregam situações mal resolvidas por anos. Projetos abandonados. Conversas que nunca aconteceram. Decisões adiadas. Tudo isso fica aberto na mente. E o que fica aberto consome energia. Encerrar ciclos não significa ter todas as respostas. Significa aceitar o que foi possível. Aceitar que você fez o melhor que podia com a consciência que tinha na época. Essa aceitação organiza a mente de forma profunda. Porque libera espaço para o novo. Outro aspecto transformador é aprender a viver com menos. Menos compromissos. Menos estímulos. Menos comparações. Não como perda, mas como escolha. Quando você simplifica, a mente agradece. Ela trabalha melhor. Ela descansa melhor. Ela sofre menos. Os autores reforçam que simplificar não é desistir da vida. É escolher vivê-la com mais intenção. E intenção é o oposto do caos. Existe também um ponto muito sensível. Autocompaixão. Uma mente desorganizada costuma ser dura consigo mesma. Crítica constante. Julgamento excessivo. Insatisfação permanente. Mas isso não organiza nada. Só aumenta o peso. Uma mente organizada aprende a se tratar com respeito. Reconhece erros sem se destruir. Aprende sem se humilhar. Cresce sem se violentar. Essa mudança interna é silenciosa, mas extremamente poderosa. À medida que você alinha valores, reduz expectativas irreais e pratica aceitação, algo curioso acontece. A ansiedade diminui. Não porque os problemas desaparecem, mas porque você para de lutar contra tudo ao mesmo tempo. Você escolhe batalhas. Escolhe prioridades. Escolhe onde investir energia. E isso é maturidade emocional. Antes de encerrar esta parte, quero te convidar a uma reflexão sincera. Quantos conflitos internos você carrega hoje? Não porque a vida é difícil, mas porque você está tentando viver algo que não combina mais com quem você é. Talvez organizar a mente seja, em parte, ter coragem de realinhar a própria vida. Na próxima parte, essa última, vamos integrar tudo isso e falar sobre manutenção da organização mental, transformação real e como levar esses aprendizados para o dia a dia de forma sustentável. E eu te prometo. O fechamento vai amarrar tudo o que foi dito até aqui. Respire fundo. Você chegou longe. Antes de chegarmos ao fim, existe algo muito importante que precisa ser dito. Organizar a mente não é apenas sobre viver melhor. É sobre parar de sobreviver aos próprios pensamentos. Muitas pessoas passam a vida inteira tentando se adaptar ao caos interno. Aprendem a funcionar cansadas. Aprendem a conviver com a ansiedade. Aprendem a aceitar a confusão como algo normal. Mas o livro deixa claro, mesmo que de forma sutil. Isso não é normal. É comum, mas não é saudável.
E talvez, enquanto você ouve esse resumo, esteja percebendo algo que nunca tinha parado para nomear. Talvez você esteja cansado não porque faz demais, mas porque pensa demais. Talvez o peso que você sente não venha das tarefas, mas da quantidade de coisas que sua mente carrega sem precisar. E perceber isso muda tudo. Existe um ponto muito delicado quando falamos de organização mental: o medo do silêncio. Para muitas pessoas, quando a mente começa a se organizar, surge um desconforto estranho. Por que no silêncio? Aparecem perguntas. Aparecem sentimentos. Aparecem verdades que foram abafadas pelo barulho da rotina. E isso assusta. Mas o livro nos lembra de algo essencial. O silêncio não cria problemas se ele revela. E só é possível organizar de verdade aquilo que foi revelado. Talvez você esteja evitando o silêncio há anos, preenchendo cada espaço com estímulo, com trabalho, com distrações. Mas organizar a mente exige coragem para olhar para dentro. Não para se julgar, mas para se entender. Outro ponto profundo que merece atenção é este. Muitas preocupações não são problemas, são pensamentos não questionados. A mente cria cenários, projeta futuros, amplifica riscos. E quando você não organiza esses pensamentos, eles se tornam verdades absolutas dentro de você. Uma mente organizada aprende a perguntar: isso é um fato ou uma suposição? Isso está acontecendo agora ou só na minha cabeça? Isso realmente depende de mim? Essas perguntas simples quebram ciclos de ansiedade, porque trazem a mente de volta para o presente. E o presente, na maioria das vezes, é muito mais suportável do que o futuro imaginado. Organizar a mente também significa redefinir sucesso. Talvez, por muito tempo, você tenha acreditado que sucesso era dar conta de tudo. Ser forte o tempo todo. Nunca falhar. Nunca parar. Mas esse tipo de sucesso cobra um preço alto. O livro propõe uma visão diferente, mais humana. Sucesso é viver com clareza interna. É saber quando avançar e quando parar. É reconhecer limites, sem se sentir menor por isso. É construir uma vida que caiba dentro da sua mente, sem esmagá-la. Existe também algo libertador em aceitar que você não precisa resolver tudo hoje. A mente organizada entende o tempo. Ela sabe que algumas respostas amadurecem, que algumas decisões precisam de espaço, que algumas dores precisam de acolhimento antes de solução. Quando você para de se pressionar por respostas imediatas, algo relaxa dentro de você. A vida desacelera por dentro, mesmo que continue rápida por fora. E essa desaceleração interna é um dos maiores presentes da organização mental. Talvez, neste ponto do resumo, você esteja sentindo algo diferente. Não necessariamente euforia, mas uma calma silenciosa. Uma sensação de o agora faz sentido. Essa é a mente começando a se reorganizar. Não porque tudo ficou claro, mas porque o excesso começou a cair. E quando o excesso cai, o essencial aparece. Organizar a mente também é reaprender a confiar em si mesmo. Confiar que você não vai esquecer algo importante. Confiar que você pode lidar com desafios quando eles surgirem. Confiar que você não precisa viver em alerta o tempo todo. Essa confiança não nasce da força. Nasce da estrutura. Quando você cria sistemas simples, rotinas gentis e limites claros, a mente relaxa. Ela para de gritar. Para de correr. Para de se defender. E passa a cooperar com você. Existe uma frase que resume bem tudo isso, mesmo sem estar escrita literalmente no livro. Clareza interna é liberdade silenciosa. Você não precisa anunciar. Não precisa provar. Não precisa explicar. Você simplesmente vive melhor. E isso se reflete em tudo. Antes de seguirmos para o encerramento final, quero te deixar com uma última reflexão, talvez a mais importante de todas. E se a sua mente não estivesse quebrada?
Apenas sobrecarregada? E se, em vez de se cobrar tanto, você começasse a se organizar com mais gentileza? Talvez a transformação que você busca não esteja em fazer mais, mas em pensar com mais clareza. Guarde isso. Porque agora, sim, estamos prontos para encerrar essa jornada. Com consciência, integração e sentido. Chegamos ao final dessa jornada. E antes de qualquer coisa, eu quero que você reconheça algo importante. Se você chegou até aqui, já existe uma mudança acontecendo dentro de você. Porque organizar a mente não começa quando tudo está perfeito. Se esse conteúdo tem sido valioso para você, não deixe de se inscrever no canal agora para que você continue recebendo os melhores audiobooks sem custo. Começa quando você decide olhar para dentro com honestidade. Ao longo deste resumo, você percebeu que organização mental não é uma técnica fria. Não é apenas listas, horários ou métodos. É uma mudança de relação com os próprios pensamentos. É aprender a não carregar tudo ao mesmo tempo. É parar de viver reagindo. É assumir o papel de protagonista da própria vida interna. O livro deixa uma mensagem muito clara no fim. Uma mente organizada não é uma mente vazia. É uma mente funcional. Pensamentos continuam surgindo. Problemas continuam existindo. Desafios continuam aparecendo. A diferença é que agora você sabe lidar com eles. Você não se perde em ruminações intermináveis. Você não se culpa por tudo. Você não vive no modo automático o tempo todo. Você cria espaço. E espaço muda tudo. Existe algo muito poderoso em perceber que você não precisa resolver a vida inteira de uma vez. Você só precisa lidar bem com o que está à sua frente. Uma mente organizada trabalha assim. Ela captura o que surge. Ela clarifica o que importa. Ela decide com consciência. Ela descansa quando precisa. Ela revisa com honestidade. E esse ciclo se repete. Não como perfeição, mas como prática. Organização mental não é destino. É manutenção. Assim como o corpo precisa de cuidado constante, a mente também precisa. Dias caóticos vão existir. Momentos de confusão vão surgir. Pensamentos difíceis vão aparecer. E está tudo bem. O que muda é que agora você não se abandona nesses momentos. Os autores reforçam algo essencial. Consistência é mais importante que intensidade. Não adianta tentar organizar tudo em um único dia. E depois abandonar o processo. Pequenos hábitos mentais, praticados com regularidade, criam grandes transformações. Anotar pensamentos. Revisar prioridades. Reduzir estímulos. Respeitar limites. Criar pausas. Essas ações simples, quando repetidas, reorganizam a vida de dentro para fora. E isso é libertador. Se esse conteúdo te acompanhou até aqui, se inscrever no canal é uma forma simples de continuar recebendo reflexões profundas como essa, que ajudam a manter a mente clara em meio ao caos do dia a dia. Um dos aprendizados mais bonitos do livro é entender que clareza gera leveza. Quando você sabe o que está fazendo, por que está fazendo e para onde está indo, o peso diminui. Mesmo quando a vida exige esforço. Mesmo quando o caminho é desafiador. Você sente que está alinhado consigo mesmo. E esse alinhamento traz uma paz silenciosa. Não aquela paz de ausência de problemas. Mas a paz de saber que você está fazendo o melhor possível com o que tem. Também fica claro que organizar a mente é um ato de respeito próprio. É dizer para si mesmo: minha energia importa. Minha atenção importa. Minha saúde mental importa. Em um mundo que disputa cada segundo da sua atenção, escolher cuidar da mente é um gesto de coragem. É ir contra o fluxo da pressa. Contra a cultura do excesso. Contra a ideia de que você precisa dar conta de tudo. Você não precisa. Você precisa dar conta do que realmente importa.
Talvez, depois deste resumo, você perceba algo curioso. Não é que sua vida mudou de repente. Mas sua forma de olhar para ela mudou. E isso já é transformação. Porque quando a mente se organiza, decisões melhoram. Relacionamentos melhoram. O trabalho flui melhor. O descanso se torna mais profundo. Você começa a viver com mais intenção. E menos reatividade. Existe uma pergunta que vale a pena levar com você a partir de agora. Isso que estou pensando agora merece mesmo toda a minha energia? Essa pergunta simples pode te salvar de muitos ciclos desnecessários. Nem todo pensamento precisa de resposta. Nem toda preocupação precisa de solução imediata. Nem toda emoção precisa virar ação. Uma mente organizada sabe esperar. Sabe observar. Sabe escolher. Antes de encerrar, quero te convidar a um último exercício mental. Imagine sua mente como um espaço interno. Agora imagine esse espaço mais limpo. Mais silencioso. Com menos peso espalhado pelos cantos. Não perfeito. Mais habitável. Um lugar onde você consegue respirar. Esse lugar não é um ideal distante. Ele é construído todos os dias, com pequenas escolhas. E você já deu o primeiro passo. Se este resumo fez sentido para você, deixe um like. Isso ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas que estão precisando de clareza mental neste momento. E agora, para fechar, quero te deixar com uma mensagem simples, mas profunda. Você não precisa controlar todos os pensamentos para ter paz. Você precisa aprender a não se perder neles. Organizar a mente é aprender a voltar para si mesmo. Sempre que for preciso. Se inscrever no canal é uma forma de continuar essa jornada de autoconhecimento, clareza e crescimento interior, com conteúdos pensados exatamente para isso. Respire fundo. E antes de concluirmos, vou deixar uma indicação de um próximo resumo aqui no card que vai complementar ainda mais a sua jornada. Aproveite! É de graça. Leve consigo o que fez sentido. E lembre-se: uma mente organizada não muda apenas seus dias. Ela muda a forma como você vive a sua vida. Um forte abraço e até o próximo resumo.